Isaías 65, 8. Fica aí guardado na Bíblia que já já a gente vai ler. Eu vou pregando. Existem muitos ladrões da alegria, amém? Pode ser circunstância, pessoas, preocupações, bens materiais, ansiedade. Tudo isso pode arrancar a alegria do Senhor na sua vida. Todas as coisas que você já passou no ano passado, ela tem o poder de roubar não só o que está fora, mas o que está dentro, que é o principal. Quando eu falo sobre alegria, tem pelo menos 2 textos eu vou usar, de Juízes capítulo 6, não precisa abrir, eu vou falando. Sempre que os israelitas faziam um plantio, sequestradores ou de Mediã, Amaleque e outros povos, o leste atacava Israel. Esses bandos de inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas, era como uma praga de gafanhotos. Chegava a camelos tão numerosos que era impossível contá-los. Só partiam quando a terra estava devastada. 6. Os medianitas reduziam Israel à mais absoluta pobreza. Diga, mais absoluta pobreza. E o povo pediu socorro a Deus. Ou seja, irmãos, nós somos esmagados em algumas áreas. Só que eu tenho certeza que você foi provido por Deus no ano passado e vai ser nesse ano também. O texto é claro que os medianitas vinham roubar, empobreciam Israel. Vinha com um bando e só ia embora depois que arrancasse até a raiz daquela árvore. Arrancava tudo, irmão. Sempre quando o povo estava plantando e aí chegava o período da colheita, eles não só tiravam o plantio e devastava a terra. A Bíblia diz, e nós lemos, eles ficavam absolutamente pobres, irmão. Só que uma coisa que está envolvida não é somente a videira, o figo, a romã que eles plantavam. O que estava envolvido era a alegria. E o próprio Gideão, ele pega a trigo e malha no largar, no lugar de malhar a uva, por quê? Porque os medianitas vinham na hora da colheita para roubar. Ou seja, muitos ladrões da alegria foi nos roubado 2020. Nos roubaram. Mas 2021 Deus vai restituir. Só que uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, esse texto é um pouco mais caracteriza o que eu estou falando. 2 Reis 13, 20 diz o seguinte: quando Eliseu morre e é sepultado, um bando de moabitas, era normal os inimigos de Israel fazer isso. Israel era próspero. Vou repetir, Israel era próspero. Quando eu falar Israel, o Israel era próspero. Então, quando Israel era tão próspero, era mesmo em tempo de dificuldade, eles plantavam em terras áridas e Deus fazia crescer o fruto. Só que o texto diz que depois que Eliseu, em 2 Reis 13, 20, morre, a Bíblia diz que os moabitas vêm no começo do ano para invadir a terra e roubar e saquear. Quem me ouviu? Nós estamos no começo do ano. E você escolheu o melhor lugar para proteger a sua colheita. Você escolheu o melhor lugar. Então a gente vê textos como esse. Diga assim, a alegria é o oxigênio da alma. A alegria, ela não é somente, ela exterioriza o que você sente, mas ela é satisfatória, é prazerosa, ela se opõe à tristeza. A alegria na Bíblia, por exemplo, Provérbios 15, 3, vai dizer: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza, a alma, abate todo o corpo, não é só a alma que é abatida. Olha o que o texto diz no 15: todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegria na alma. A sua alegria é o Senhor, cara. Você não pode mais manter cultivando raízes de amargura. Você não pode mais manter preso, abatido e aflito. O Senhor te trouxe para você buscar alegria nele. A alegria dele. Diga assim, a alegria na alma. Ela é oxigênio. O próprio Jesus, em João 15, 11, ele diz: estas coisas para que ficam refletos. Eu tenho dito essas coisas para que ficam refletidamente no vosso coração uma alegria. E sim, a alegria transbordará sobre vocês. O próprio Jesus diz o seguinte: as minhas palavras vai criar em vocês a alegria no Espírito. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, ele diz que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é um fruto do Espírito, é uma virtude gerada pelo Espírito Santo no coração do crente, para que ele possa usufruir desse fruto de alegria. Aleluia. Então a sua alegria não é o que você tem, a sua alegria é o quanto o Espírito Santo tem enchido você. O quanto as palavras de Jesus vai fazer sentido esse ano. E eu quero declarar que nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração esse ano.
A nossa alegria não será roubada se tiver numa pessoa chamada Jesus. A nossa alegria não será roubada se depositarmos toda a nossa confiança nele. Muitos de vocês têm sido roubados porque têm depositado sua confiança no homem, têm depositado a sua confiança em outra pessoa a não ser Cristo. E hoje Deus está te chamando: se as minhas palavras estiverem em vós, eu te darei alegria e a sua alegria transbordará. As palavras de Jesus têm que transformar você, cara. As palavras de Jesus não podem deixar o crente da mesma forma. Todo encontro no meu secreto ou no público que é o culto, eu tenho que sair de uma forma diferente pelo ensino da palavra de Deus. A alegria é um fruto do Espírito. Por isso que você pode beber, você pode ficar com a mulher mais linda, você pode adulterar, você pode ter R$1 milhão na sua conta. Só Cristo pode trazer alegria satisfatória ao coração do homem. Não é o quanto você tem. Quando eu leio Isaías, eu vou um pouco mais, Isaías 65:8, que eu mandei vocês abrir, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, não destruirei todos eles. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres. Irmão, olha esse texto, saltou hoje no meu devocional. Pode encontrar uvas boas no cacho de uvas podres. Dizem alguns: não desperdices, pois a bênção nele. Assim farei por amor a Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. O texto que nós lemos faz menção de algo que Israel tinha como cultura. Dentro do plantio, falando sobre uva, o vinho era feito das primeiras gotas do suco antes de prensa. Antes de levar a prensa e ser pisada, aquele néctar, quando já estava maduro o fruto, ele descia e caía. Gotas de uva, e essas gotas de uva, antes de ir para o largar, ia para o copo do rei. Quem me ouviu? Estava dizendo que dos primeiros frutos, estava dizendo que eles encontraram, esse suco pode significar que as uvas já estavam gotejando quando foram colhidas e jogadas na prensa. O que quer dizer isso? Diga assim: espontaneamente era colocado algo de valor, algo valioso. Quando Isaías fala sobre isso, ele está falando de um juízo. Israel, todas as vezes que saiu do caminho, Deus permitia juízo. Deus permitia os medianitas virem. Por isso que o povo clamou em socorro: o Senhor nos ajude. Todas as vezes que Deus permite, como uma pandemia que veio no mundo todo, não só na nossa nação, Deus está nos chamando para voltar para Ele de volta. Deus está nos falando que os primeiros dias, os primeiros horários de amanhã, nós temos que gotejar alegria para Ele, queimar por Ele, porque essa é a satisfação de um coração de alguém que adora a Deus. O melhor não pode ser para o homem, o melhor tem que ser para Deus. Quando ele fala isso, ele está simbolizando, e Israel sabe disso, que dentro de um cacho, por mais que existam uvas podres, pode ter uvas boas no meio do cacho. Quem está me ouvindo, gente? Por mais que o mundo precisava de um reset, ou porque o mundo precisava de um recomeço, ou que as pessoas pudessem voltar para Deus, eu vi e nós sabemos que muitas pessoas se converteram em tempo de pandemia, aqui em outras nações, mas o Senhor está nos chamando que esse encontrar, Ele diz o seguinte: existe algo valioso, diga comigo, algo valioso, que Israel recebe, diga assim: não vou desperdiçar, porque há bênção nele. No meio de alguns que estavam corrompidos, havia os remanescentes. E aí o simbolismo é este: dentro de um cacho de uva podre tem uvas boas. Então não olhe por cima ou não generaliza como se nada prestasse, porque tudo que a gente ora, crendo e dando graças a Deus é bom. A gente precisa olhar clinicamente que a uva e o vinho está sempre ligado a cântico e alegria na Bíblia. Sempre vai estar ligado. Em toda a Bíblia você percebe isso, é impressionante, cara. Por exemplo, Isaías 16:10 vai dizer: desapareceram toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações da uva. Ninguém pisa as uvas para fazer o vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. Foi exatamente o que Ele fez na nossa vida em 2020. Ele acabou com a alegria, ele quis nos colocar em panos de saco, chorar, colocar quebrantamento dentro de nós. Se você não entendeu 2020, 2021 você vai entender que foi Deus que parou. Foi Deus.
Deus parou as conferências, Deus parou os movimentos, Deus parou um movimento com 3 estádios cheios, dizendo, vamos, vai para dentro da casa, primeiro arruma a casa, depois vocês vão. Agora, como que fica, irmão? A gente olhar isso aqui, agora contextualizando para nós, é que por mais que existem pessoas que nos rodeiam, que possam ter dificuldades de se expressar na fé, elas não são desperdiçadas e nem desperdício para Deus. Porque elas estão aqui, elas querem, elas têm fome, elas querem mudança. Dentro da sua casa pode ter acontecido muitas coisas ruins em 2020, mas você vai tirar coisas boas disso. Você está pegando o que eu estou liberando, palavra profética? Você vai tirar coisas boas dentro de um cacho de uva, irmão, da sua alegria. Deus nos espremeu, Deus nos esmagou o mundo, não foi só o Brasil. Quando Israel desviava do caminho santo, Deus enviava juízo. Havia um cântico de alguns ali, diga assim, não destrua, pois ainda há algo bom. É isso que eu vim pregar para você. Deus não te destruiu, não me destruiu, eu não morri, porque existe algo bom que Ele pode fazer por nós. Existe algo bom nos frutos que foram manifestos nesse período, pois há bênção nele, há bênção nela. Existem uvas boas num cacho de uvas podres, é isso que eu estou falando. Existem pessoas que não se venderam, existem pessoas que não negociaram os seus valores, existem pessoas que ficaram firmes e que o ano de 2020 passou e ela está de pé na presença. Você mostrou para o inferno, você mostrou para os crentes meia boca que você está firme, enraizado na rocha. É esses tipos de crente que Deus vai levantar em 2021. É os crentes que vão entender que o povo do Senhor é uma bênção para Ele. Você é uma bênção para Ele. Ele vai proteger você de toda destruição com cuidado. O mundo está destruindo, mas na sua casa não faltou comida, na sua casa não faltou provisão, na sua casa, na sua mesa, alguns comeu picanha. Meu irmão, olha isso, ele diz assim, ó, havendo destruição, o meu povo eu vou proteger e vou cuidar. Não, você não entendeu. No momento da sua dificuldade, diga assim, Deus não quer que eu cesse as canções no tempo do plantio e na hora da colheita. Vou ler de novo Isaías 16:10 para você entender. Ele diz, não há mais canções alegres nas plantações da uva, plantio. Você tem que hoje falar assim, Senhor, tira todas as sementes de 2020 e coloca 2021 as sementes que o Senhor quer me dar para eu plantar. Coloca na minha vida as sementes, eu quero ser uma pessoa que vai ser generoso, eu vou plantar. Eu vou ser uma pessoa que vou mudar, as pessoas que estão na minha volta vão conhecer essa alegria do Senhor na minha vida. Não deixe nada roubar você, não destrua, pois ainda há algum bom. É exatamente os intercessores aqui, eu posso olhar, aqueles que amam orar pelos outros. Alguns estavam corrompidos e pobres, afastados de Deus, mas alguns estavam dizendo assim, não destrua Israel, Senhor, existe algo bom ainda, preserva Israel, Senhor. Quem está me ouvindo? Preserva a minha casa, Senhor, eu pequei, mas eu estou de volta aqui, eu me arrependo. Quem está me ouvindo? Não destrua não, Senhor, não tire da minha casa, não tire o óleo da tua unção da minha vida, não tire a sua presença da minha vida. Não cesse de cantar. Deus está liberando um cântico novo para 2021. Levanta a tua mão. Quando você plantar, você vai plantar com alegria. E na colheita, Deus não deixará seus inimigos roubar a alegria da sua colheita mais. Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode receber essa palavra? Você está aqui para agradecê-lo. Você está aqui para glorificá-lo. Você está aqui para dizer, a minha vida vai te glorificar. Eu sou um remanescente, você é um remanescente. Se você entender isso, irmão, como gratidão, nada vai tirar. Apocalipse 3:10 é baseado num texto como esse que não creio na tribulação. A igreja não passa, por quê? Da minha perspectiva sim, porque desta atenção, a minha exortação é isso, já veio pandemia, para corrigir a gente. E os que ficaram de pé, esses não vão passar pela grande tribulação. Você ouviu minha exortação, você viu que faltou, você viu que foi simples, você viu que você sobreviveu, você viu que você entrou no novo ano. Os teus inimigos não vão roubar você nesse começo do ano. Atenção para o texto de Filadélfia, igreja. Ele diz, quando suportou sofrimento com paciência, eu igualmente te livrarei na hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Aleluia. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Não está falando só de crente, de todo mundo.
Todo mundo foi provado. Eu estou olhando para aqueles que foram aprovados por Deus ou desaprovados? Ele diz: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Diga assim: herança. Fala alto. Fala alto. Então pega isso aqui, os remanescentes estão aqui, foi porque a graça os guardou. Não, alguém está me ouvindo? Conforme mostra as palavras, diga assim: não vou destruir totalmente a todos, mas aqueles que permaneceram estão destinados a heranças eternas. Heranças eternas. Você não está destinado à destruição, você está destinado a heranças eternas. Pastores morreram, pastoras morreram, homens e mulheres de Deus partiram. Não foram só homens e mulheres que nem posse, nem você tem, estava em pecado, por isso que morreu. A minha pergunta é: se eu morresse na pandemia, você continuaria vivendo de amor ou ia mudar de igreja? Se você está pensando: não, eu ia mudar de igreja, então vai embora agora. A porta da casa a porta do quê? Da rua é serventia da casa. Área, vai embora. Eu não quero você aqui. Você não é crente, cara. Você não é leal. Você é desleal. E se você está aqui por causa de mim, você não se converteu e precisa nascer de novo. Independente se alguém tivesse morrido nessa igreja, graças a Deus, Deus poupou, guardou a gente. Sou do cara que esse eu não vou mandar embora. Até entanto eu não queria, mas vou ter que mandar algo. Preguiçosos a caminhos do inferno. Pessoas que olham a obra, defeito não está na obra, está em você. Defeito não é a forma como a gente faz, o defeito está em você. Deus te trouxe aqui para corrigir você, para exortar você e chamar a atenção que você só será poupado, só será como remanescente quando você olhar para o cacho de uva, que é a igreja, e falar assim: existe algo bom, não pode ser destruído. Glorifique o Senhor. Existe algo bom, não pode ser destruído. Tem um problema na alma, irmão. Nada satisfaz. Carro novo não satisfaz, casa nova não satisfaz, emprego novo não satisfaz. Quem satisfaz a alma é a alegria no espírito. Não é viagem que restaura casamento, é a presença de Deus. Por isso que eu estou dizendo: se você preparar o seu coração para a presença de Deus, Ele vai restaurar tudo na sua vida. Seu casamento será alinhado, sua empresa será alinhada, sua vida será alinhada. Números 13, 23, abram comigo, estou indo para o final. Vamos ver um diagnóstico aqui da Bíblia falando sobre isso. Números 13, 23. Eu gosto dessas pessoas que falam assim: o problema é não, o problema é a gente. E falando a verdade, se a gente não fosse crente, a gente não olhava na cara nem do outro, sim ou não? Por que a gente continua? Porque o mandamento é amar. A gente sairia com raiva, falar assim: poxa, nada que eu faço presta. Diga assim: todas as vezes que você achar que está fazendo algo, que a sua visão não está prestando, significa que você precisa fazer de novo. Não está legal, vamos arrumar? Não sair. A maturidade está em arrumar, não sair. Fácil sair, é só sair. Eu quero ver ajeitar, arrumar, provar o ministério que Deus deu, a unção que está em você, e falar: eu vou arrumar porque eu tenho liderança, eu vou arrumar porque eu tenho uma unção, eu vou arrumar porque Deus me chamou para isso. É isso que é crescer. Crescer não é olha para mim, irmãos, eu estou falando de alegria, mais que ainda que eu não estou sorrindo para você, é exatamente o que vai te manter nos dias maus, é exatamente a satisfação que vem do Espírito que vai te manter de pé. Não foi a conta do banco. A gente viu poderosos morrendo, poderosos com muita grana perdendo suas empresas. Deus está dizendo para nós que Ele é suficiente nesse tempo. Cara, realiza isso no seu coração agora, no início do ano. Começa a buscar essa alegria. Já começa esse ano dizendo: Deus, eu não vou deixar pessoas, não vou deixar falta, não vou deixar nada roubar a minha alegria que está em você. Começa, eu não vou lidar com pessoas tóxicas, eu não consigo mais, cara.
o mesmo probleminha, a mesma coisa. Não, irmão, isso mata a gente, cara. Eu quero problemas novos para que a glória que eu carrego venha sobre esse problema. Nós não vamos se eximir, nós vamos servir, mas tem que ter coisas novas na sua vida, sim ou não, gente? Cadê os frutos do Espírito? Cadê Deus governando a nossa vida? Eu não estou aqui, irmão, trazendo teologia para você, eu estou aqui trazendo impartindo o coração. Sendo para você que nesse cacho de uva podre tem coisas boas aí que Deus vai começar a mostrar para você, que vale a pena você orar, que vale a pena você interceder, porque Deus não vai destruir totalmente, Deus vai permanecer e cultivar e conservar em vida. Cara, você tem que guardar o que você tem, ninguém vai guardar por você. A sua reputação ninguém vai guardar. E eu quero falar para todos aqui, não confunda amizade com pastoreio, senão você vai se ferir. Se você confundir esse ano, mais uma vez, amizade com pastoreio, você vai se ferir. Eu não vou mais permitir. Números 13, 23. Quando chegaram ao Vale Escol, cortaram um ramo como um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisavam carregá-lo com uma vara. Olha, o cacho de uva era tão grande. Estou falando para todos, tá, irmão? Não fica irritadinho, não. Estou falando a verdade. Momento de a gente partir amizade, amém. Mas momento de honrar. E a autoridade espiritual não se brinca. A forma como você está tratando, você vai ser tratado, amém? Estou falando novamente isso. Voltando para o texto agora, e vamos decorrer. Diz assim, que novamente, quando eles chegaram ao Vale de Escol, cortaram um ramo de um cacho de uva tão grande, que diga comigo, 2 precisaram carregar. É melhor ser 2 do que 1. Estou falando para o casal agora, para casais. É melhor ser 2 do que 1. Porque o que Deus vai trazer esse ano na sua vida não vai dar para carregar sozinho. Você ouviu o que eu falei? Igreja, levanta a mão. É melhor nós sermos uma equipe unida, porque o que Deus vai fazer não vai dar para me carregar sozinho. Deus está incluindo você, então se levanta. Levanta a sua cabeça. Pastor, eu estou com medo. Faz a obra com medo. Pastor, eu estou com dúvida. Faz as coisas com dúvida. E você vai descobrir que assim como o mar se abriu, o Jordão também se abre quando você dá um passo de fé. Faz com medo, mas faz. Você acha que eu não tive medo de mudar de salão? Se eu não tivesse feito isso, nós estávamos lá no domingo, lá vendo os ratos andando na treliça. Se eu esperasse ofertas de muitos lugares que falaram que ia dar e não aconteceu, eu não teria mudado. Eu tinha uma palavra, e quando Deus te dá uma palavra é para você ir, e já é o suficiente dele fazer. Cara, você tem uma palavra, é suficiente. Tudo que eu tenho, vou falar de novo, tudo que eu tenho foi base de profecia, base de oração, de monte, de... Nada na vida do crente vem natural, é sobrenatural, é o que você orou, você pediu para Deus te usar, e agora como é que você está? Caído? Se levanta, irmão. Levanta a sua cabeça. As pressões de 2020 vai extrair o melhor azeite, o melhor óleo, a melhor alegria nesse ano para você. Levanta a sua mão. O que Deus vai fazer em 2021 vai ser poderoso nessa casa, vai ser poderoso na tua vida. Deus te usará de uma forma extraordinária. Ô meu irmão, a Bíblia é clara. Eles tiveram que pegar uma vara e colocar o cacho no meio, provavelmente, e andando. Aí também diz assim, levaram também amostras de ramos e figos. Deus dá uma palavra para Josué, para quando, antes de entrar na terra prometida, eles deveriam olhar e levar os espias. 12 são enviados. Josué e Caleb são os da ponta, os líderes. E os outros 10 que foram, esse foi o diagnóstico. Segura, 24. Aquele lugar recebeu o nome, diga comigo, Vale de Escol. Por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Presta atenção. O Vale de Escol, a palavra que vale é nahal no hebraico. Diga assim, um leito fluível, seco. Esses vales geralmente guardavam armazenamento de água embaixo da superfície. Era natural que as chuvas que viessem no tempo não teriam que cessar as distribuições e o plantio. Assim, contribuía para a fecundação do solo, da terra. Quando eles pegam a uva naquele vale, eles deixam um registro, um memorial. Alguém está me ouvindo? No seu vale você tem que pôr um memorial, falando, nunca mais eu quero voltar para cá. Na terra seca, na terra árida, no leito que não fluía, toda a sequidão da tua vida está acabando. Ele diz, escol significa agrupamento. Então, vamos aqui repetir. Um leito fluível seco de agrupamento. Isso que significa. Diga assim, em meio aos vales da minha vida,
Eu posso ser esmagado, mas vai extrair o melhor de mim. No seu vale, pode passar pelo vale, pode passar pelo fogo, pode passar pelas águas, mas o Senhor estará com você. Quando eles estão no vale, eles tiram um cacho e ele fala: vamos registrar o vale. O nome do vale é por causa do cacho de uva, que era grande e não dava para levar sozinho. Deus está dizendo que meia crise, Ele pode fazer pessoas prosperar. Ele pode derramar o dobro da alegria. Ele pode derramar o dobro da unção. Alguém está me ouvindo? Ele pode derramar provisões na sua vida. Tem pessoas que na pandemia comprou apartamento, comprou casa, comprou terreno, trocou de carro. Você está me ouvindo o que eu estou falando? Agora você tem que pensar: no meio do meu vale Deus me fez crescer. No meio do meu vale Deus me fez prosperar. Israel tinha essa característica. Foi aqui que a gente colheu a uva? Foi, por causa da terra fértil que havia naquele lugar. Como eu disse, havia um armazenamento de água. Eles tinham cachos de uva grande. Aí o texto diz o seguinte, presta atenção. Diga assim comigo: eu posso deitar a minha cabeça no meu travesseiro. Hoje eu não vou mais dormir na sequidão. Pega isso. Você não vai mais dormir na sequidão da falta de revelação da palavra. Você não vai mais dormir na sequidão da falta de crescimento espiritual. Você não vai mais dormir na sua cama com a tristeza de pessoas que morreram. Você vai lidar com o luto e vai passar esse ciclo vivendo o que Deus falou que você viveria. Cara, quando você dentar hoje, você fala assim: Deus, eu não fiz uma obrigação, eu te honrei. Não é uma obrigação vir aos domingos, é honrar a Deus. Está comigo? Hebreus 11:38, quero dizer que homens que vieram ao mundo não eram dignos do mundo deles. O mundo não era digno de receber esses homens, gente. O texto diz o seguinte: vagaram por desertos, montes, esconderijo, cavernas e vales na terra, ou buracos. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé, que não pode faltar no seu vale. Diga comigo: fé. É isso que Deus vai fazer manter em você. Não vai faltar fé. E se tiver fé é suficiente para Ele trazer provisão. Abra comigo Números 3:25. Vamos juntos. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, quanto? Quarentena. Fala, quarentena. Os homens retornaram a Moisés e Arão. Faz tempo que eu não prego na antiga aliança. Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel de Cádiz, no deserto de Parã, relataram o que tinha visto toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relato que deram a Moisés. Diga assim: entramos na terra a qual você nos enviou. Fala alto: de fato, é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Aqui está o tipo de fruto que há nela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até que os descendentes de Anak, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região da montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Irmãos, todas as vezes que Deus te der uma palavra, você vai encontrar inimigos, barreiras, obstáculos. Nem sempre vai ser pessoa, tira da sua cabeça. Palavras. Eu falei para minha esposa no final desse ano, falei: poxa, cara, a gente tem tantas pessoas que a gente ora, não vi ninguém ligando. Falou: pastor, estou te ligando para fazer uma oração por você, seus intercessores de metigela. No dia que eu precisei, olha para mim, estou falando a verdade aqui para nossa casa agora. Pastores que estão comigo, eu não estou aqui só para ser garçom de vocês, eu estou aqui para ser servo, mas vocês também precisam servir. A gente tem que ter as duas mãos. Igreja que não ora pelo seu líder está pecando. Sim ou não? Texto, 1 Samuel 12:23. Acaso pecaria contra o Senhor deixando de interceder? Irmãos, eu queria uma oração. Falei: estou aflito, amor. E assim, normal, dia a dia. Para ela estava tudo normal. Eu aflito. Eu falei assim: nossa, como que é as coisas? Não teve um pastor, um amigo, nem da igreja. Liga, pastor, estou ligando para orar por você. O que eu estou pedindo? Quem me ouviu que eu estou pedindo? Coisas eternas. Eu não estou pedindo oferta, não estou pedindo doce, estou pedindo oração.
Eu só queria que você me ligasse e falasse, estou ligando para orar com você agora, no telefone. Quantas pessoas do nosso lado estão precisando dessa oração e você está negando? Esse ano não, nós vamos dar tudo que é de Deus. Se você carrega uma unção, você vai liberar essa unção. Se você tem uma capacidade de ensinar, você vai ensinar. Se você tem uma capacidade de profetizar, você vai profetizar. Se você tem uma capacidade de servir, você vai servir. O comodismo nada cresce, gente. A Bíblia diz que havia muitos inimigos, sim ou não? Olha o 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Diga assim, vamos partir agora, mesmo para tomar a terra. Com certeza vamos conquistá-la. Você quer conquistar um 2020 triunfante, poderoso, um jeito que você quiser desenhar na tua cabeça, amém. Se você quer ter algo novo de Deus na sua vida, saiba de uma coisa, que não existe territórios difíceis de crescer com Deus. Não existe nada difícil. Jeremias ouviu isso de Deus. Jeremias, acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil de eu fazer? Não, não existe. Não existe, não cresce ali, mentira. Não existe nada impossível para Deus. Se Ele encontrar homens e mulheres de fé aqui hoje, nós vamos tomar os territórios à força. Os evangelistas vão ganhar a cidade. Os pastores vão apacentar a cidade. Os mestres vão ensinar. Os profetas vão liberar palavras. Quem está comigo, diga amém. Eu e você temos que ter um outro espírito esse ano, o espírito de Caleb, o espírito de conquistador. Se olharmos os gigantes, se olharmos os inimigos, são muitos, mas se ficarmos com a palavra, porque a gente sabe que o cacho de uva, a alegria dele, permanece sobre nós. Eles não podiam falar, cara, a gente viu o tamanho, a gente viu que a terra é boa. Eu vi, por isso que eu posso falar, Portugal é top, irmão. Europa é top. Não porque, por causa disso não, porque não ganhamos dinheiro. Ela está lá há anos, não é para ganhar dinheiro a Europa. É para você dar. Por incrível que pareça. A Europa tem a ver um pouco mais com a cultura. E entende uma coisa, nós não estamos indo para a Europa para ficar lá largados, jogados. Nós estamos indo para a Europa para implantar o reino de Deus ali. Você está me ouvindo o que eu estou falando? Ela vai falar aqui, não sei se quinta ou domingo, que é o que ela pode. Escândalos mais escândalos de pastores que vão lá, abrem igreja, faz empréstimo, consegue empréstimo, vem embora para o Brasil, larga o povo. Pastores que caem em adultério. Pastores que caem na pecado e imoralidade sexual. Pedofilia. Aí quando a gente vai lá querer fazer o reino de Deus, é exatamente o que a gente vai encontrar. E eu quero dizer que tem um grupo de intercessores que diz assim, ó, dentro de um cacho de uva podre tem uvas boas. Não importa se alguém no caminho passou antes de você e fez cocô, eu ia falar outra palavra, você vai passar limpando. Você ouviu o que eu estou falando? Você vai passar limpando. Você vai passar preparando o caminho do Senhor. Quem está me ouvindo? Se lá no teu trabalho ninguém honra, você vai honrar. Se aqui na igreja ninguém faz, você vai fazer, porque você tem um compromisso com Jesus e não com os homens. Quer conquistar a terra, irmão? Diga assim, olhe para a promessa. Não acreditar na promessa é pecado, você sabia? Você está pecando se você não acredita nas promessas que Deus fez. Foi Paulo que disse, não fui eu não, está na Bíblia. Todas as promessas que Deus disse ao respeito, nela existe sim e o amém, para que Cristo seja glorificado. Deus fez promessas. Posso fazer uma pergunta? Responde para você mesmo. Você está vivendo todas as promessas que Deus fez? Um crente de 6 meses na Europa está implantando igreja. Falando 6 meses de nascido de novo. Crentes de 1 ano estão implantando 2 igrejas. Porque tem muitas almas que não conhecem o Senhor. Eu fiquei assustado um domingo. Disse, vamos para a igreja. Aí o Sérgio falou assim, não tem igreja, pastor, na cidade. Eu estava no lado norte de Portugal, Porto. Estava próximo da cidade de Viana do Castelo, onde moram os poderosos. Aí eu fiquei sabendo, os reis da Europa. Mora tudo para aquela região. Igreja. Falou, tinha uma assembleia e fechou. Não sei o que aconteceu. A igreja mais próxima que tinha era 25 minutos de carro.
E aqui no Brasil, a gente, de uma calçada para outra, tem uma igreja. A gente não valoriza a liberdade para pregar o evangelho, a gente valoriza o que a gente quer. E eu quero terminar dizendo aqui, crentes esse ano que faz a sua vontade não vão resistir. Mas crentes que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. Cara, eu não estou aqui nessa igreja para fazer minha vontade, Stefano. Eu não posso fazer minha vontade. Fazer a minha vontade é ser egoísta. Fazer o que eu quero não é o que Jesus falou. Jesus falou que a vontade de Deus teria que ser antes, porque ele estava orando. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Se você quiser fazer sua vontade, não preciso da unção que você carrega. Eu preciso do seu coração. Se o seu coração estiver ligado no que nós vamos construir junto, amém. Se não tiver, vá em paz, irmão. Deus abençoe. Diga assim comigo, eu não quero ter um ano e ser consumista do evangelho. Eu quero construir. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam do morrer pela espada, sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Como que esses homens e mulheres fizeram isso, gente? O texto de Hebreus 11 fala o relato de cada um. A história de cada um, resumidamente. Homens que não eram governados pela carne, homens que eram governados pela fé. E mediante a isso, eu e você temos que entender, diga comigo, subamos e possuamos. Fala isso, com confiança, naquele que dá provas a respeito de si mesmo. Deus deu prova de si mesmo, no meio do vale. Ele fez uva grande, cacho de uva enormes, vim sobre eles. Irmão, presta atenção comigo. Se no vale teve cacho de uva, o que a terra não está te aguardando? O que esse ano não está esperando para Deus transbordar em você em todas as áreas? Diga assim, uma mentalidade nova. Crentes que não fazem a obra, eles vão ser fadados a ficarem tristes, depressivos, insatisfeitos. Vou repetir. Crentes que não fazem a obra estão fadados a ser insatisfeitos, tristes e depressivos. Vou repetir. Crentes que não fazem a obra estão fadados a ser insatisfeitos, tristeza e depressivo. Tá assim, né? Não tem sentido eu matar a unção que Deus me deu sentado na cadeira todo domingo. Bom, vocês estão me ouvindo aí? Tiago 1,12, meus irmãos, considere um motivo de grande alegria passarem por qualquer tribulação, tipo de aprovação de Deus vocês receberão, pois sabe que quando a sua fé for provada, a perseverança tem uma oportunidade de crescer. Quem me recebe essa palavra? Na sua crise, na sua dificuldade, haverá uma perseverança crescente. E é isso que é se tornar remanescente. Remanescente não tem a ver, irmão, com pessoas que... Eu ia falar uma coisa, vou mudar. Vou voltar aqui uma coisa. Quando José está preso no cárcere, vou falar só de uma coisa. Tem um pastor que só prega José. Então vai falar que a mensagem é dele. Mas vou falar uma coisa que ele nunca falou. No cálice que a gente toma representando é o suco de uva integral, amém? Mas lá era a uva fermentada, o processo ia para o vinho. É assim, não existia Del Valle, viu, irmão? É. E aí, quem está na cadeia? José, preso por uma injustiça, sim ou não? Participa, sim ou não? Quem que estava preso com ele? Diga assim, o padeiro e o copeiro. O copeiro servia vinho. Teve um sonho que do cacho de uva, ele pegava no copo, espremia e servia ao rei. Quem está me ouvindo? Você não serve com a sua arte, com algo pessoal que você adquiriu sozinho. Você vai ter que ir na essência, na videira que é Jesus. Espremer dele a alegria e colocar no copo e servir pessoas. Segunda coisa que eu quero falar. O padeiro, ele diz da arte de padeiro, da confecção de padeiro, de algo natural, aprendendo no Google ou no YouTube. Aprendeu a fazer pão. Da arte natural. E vi 3 pássaros sobre a minha cabeça. Em 3 dias você morre. Você em 3 dias seu cargo é restituído. Agora eu pergunto, vamos voltar para José. Com quem que ele estava preso? Com um padeiro e com... O que o padeiro faz? O que o copeiro serve? Fala! Pão e... Até na sua prisão e crise, Deus quer comunhão com você.
É lógico que um esquece. Depois de um tempo, Deus dá um sonho a Faraó, porque é o tempo da honra. Deus quer comunhão conosco esse ano. Não ignore a voz do Senhor quando você ouvir a voz dele. 32, para terminar. Hebreus 13, Números 13, 32. Diga assim: então espalharam entre os israelitas um relatório negativo. É exatamente o que alguns gostam de fazer. Em vez de avançar, eles ficam presos na visão pessoal deles. E Caleb e Josué têm uma visão macro, porque eles viram que a terra é boa. A Bíblia diz que eles dizem o seguinte: vamos espalhar a negatividade do relatório para Israel. Sabe o que é isso? Rebelião. Isso é uma famosa divisão, negatividade entre o povo, para que o povo que fazia parte do próprio exército não lutasse, não entrasse na terra, ficar preso ali. Agora eu falo, comodismo cresce? Avançar cresce? Faça isso esse ano, avance. Pensa, é claro, que eles deram o relativo negatório, a terra dizendo, a terra que atravessamos fazer reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos aos gigantes, descendentes de Anak, perto deles sentimos com gangue de gafanhotos. Também era assim que parecíamos para eles. Irmãos, eles estavam com medo. Caleb e Josué tinham fé, coragem. Sabe por que eu estou falando desses dois homens? É porque essa é a geração que Deus vai levantar, uma geração que tem a visão do que Deus quer. Eu vou repetir. A visão que Deus deu a esse lugar, a essa igreja, vai permanecer. Sabe por quê? Vou te usar um texto para falar isso aqui. Presta atenção agora nesse texto. A Bíblia diz que por 3 meses, pega um betume, coloca o menino no cesto, que é Moisés, e lança ele no rio Nilo. A Bíblia diz que as donzelas estão na beira do rio. Eu disse na beira do... Só que a Bíblia diz que Miriam acompanhava de longe o que ia acontecer. Está lá no texto, só lê. As donzelas estão na beira do rio, diga beira do rio. Elas estão mais próximo do cesto, mas quem vê menino é a filha de Faraó lá atrás. Você pode estar perto de mim, mas não ter a minha visão, não adianta. Vou repetir. Você pode estar perto de pessoas que não têm a visão que você tem, não vai. O que Deus mostrou para você é para você. Não espere que aqueles que estão mais perto de você acreditem no que Deus falou ao seu respeito. Mas eu quero declarar que aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Levanta suas mãos. Eu quero profetizar aqui hoje, declarar em nome de Jesus, que você vai viver um ano com a visão daquilo que Deus mostrou a você. Possui tua terra, entra naquilo que Deus falou. Prepara o lugar para a presença, porque você vai conquistar a terra que Deus prometeu a você. Quero conquistar Santana do Parnaíba. É a terra que Deus nos deu. Quero conquistar de Adão. Não foi a terra que Deus nos deu. Quantos estão comigo? Sabe a coisa mais linda que eu ouvi do pastor Silvio? É assim, ó, eu não estou lá para fazer a minha visão, eu estou lá para fazer a sua visão. Eu quero fazer com que a sua visão seja grande, porque eu estou lá para te servir. Não gostou? Vou falar de novo, não precisa ficar comigo. Mesmo Deus que levantou líderes, vai levantar outros. Aqui eu estou olhando para eles. Eu não preciso sair correndo para a Europa, eu fico o tempo que for preciso, mas quando Deus falar, eu vou. Agora levanta a sua mão, eu quero declarar que esse ano é um ano de alegria. A alegria será a nossa força. A gente teve que ver isso na prática. Que nada foi mais importante do que manter a nossa alegria em Deus e na nossa família. Glorifica o Senhor. Agradeça a Ele porque você está vivo. Você permaneceu. Nós estamos aqui. Em meia pandemia mudamos de salão e abrimos mais um campus. Para mostrar que a nossa fé está esticando. Nós estamos mudando. Se nós mudamos, você muda. Se essa unção está sobre esse lugar, ela vai alcançar você. Neemias 8:10, para terminar. Um outro texto que fala sobre isso. Diga assim: vão, comemore um banquete. Comidas saborosas. Bebidas doces. Reparta o alimento com aqueles que não têm nada preparado. Vou repetir, 2021, você vai preparar o melhor banquete para aqueles que não têm nada preparado. Seja uma igreja generosa.